Aí pessoal, professor Michel aqui, mais uma videoaula, dessa vez aula de português. Hoje a gente vai continuar trabalhando com o gênero conto de suspense, mais especificamente uma variação dele ali, ó, o conto de mistério. Preparem-se aí, peguem seus materiais que a aula já vai começar. Quando a gente fala ali, ó, sobre contos de mistério, certo? Contos de suspense, é importante lembrar que a gente está falando de uma história narrativa, ou seja, de um texto onde vai ter uma contação dos fatos através ali do narrador e vai ser executada, vai ser realizada pela presença dos personagens. Essas histórias de suspense, esses contos de suspense, são histórias mais longas, principalmente os contos de mistério, certo? Que o final ele é alongado o máximo possível para que crie-se aí uma tensão muito maior no leitor desse texto, tá bom? Mas vamos ver aqui a definição sobre contos de mistério. Vamos lá? Conto de mistério é uma narrativa que provoca no leitor suspense, tensão e que, em geral, apresenta um final inesperado. Quando essa temática envolve seres sobrenaturais, temos uma variação que são os contos de assombração. Então aí, ó, os contos de suspense, que a gente já tá vendo aí há algum tempo, né? Eles vão envolver os contos de mistério e os contos de assombração, tá certo? Detalhe desse conto aí, ó, de mistério é a questão justamente sobre os finais inesperados. Às vezes, por exemplo, lá numa história de crime, o assassino pode ser, sei lá, um papagaio, ninguém espera que seja um papagaio. Ou então, por exemplo, numa história de assombração, que na verdade a pessoa com quem você está falando durante toda a história não passava de um fantasma. E você só descobre isso no final, tá certo? Então aí, ó, essa é a definição com relação a contos de mistério. Vamos recapitular? É uma narrativa que provoca ali, ó, a questão do suspense ou a tensão no leitor e tem um final inesperado, ok? Então essas aí são as características básicas do conto de mistério. No conto de assombração vai ter essas mesmas características aí, só que voltadas para seres sobrenaturais. Vamos ver aqui um pouquinho aqui, ó, do repertório. Proporcionar ao aluno várias oportunidades à leitura, com o objetivo de ampliar o repertório, o que favorecerá diretamente as atividades de escrita. Então agora a gente vai ver aí um pouco mais, na verdade, sobre outros contos de mistério, para que vocês possam ampliar aí o seu repertório, beleza? Vamos ver aqui a leitura de um conto desse autor daqui, ó, beleza? Stanley Ponte Preta, tá certo? Vamos ver um pouquinho sobre a biografia dele, ó. A gente já estudou biografia em aulas passadas, não é isso? A biografia é um tipo de texto que conta os fatos, importante lembrar, ó, fatos, ou seja, coisas reais que eu tenho como comprovar, sobre alguém, tá certo? Ou sobre alguma coisa. No caso aqui, os fatos da biografia são sobre esse autor. Vamos lá. Stanisław Ponte Preta nasceu ali, ó, entre 1923 e viveu até 1968. Autor carioca que viveu em outra época e que na verdade chamava-se Sérgio Porto. No entanto, usava esse pseudônimo, ou seja, esse espécie de nome falso, para assinar suas crônicas no jornal Última Hora, do Rio, na década de 40. Esses pseudônimos, pessoal, são nomes que o pessoal aí, que as pessoas que geralmente escrevem textos, poemas, histórias, certo? Utilizam para, por exemplo, dar mais credibilidade às histórias que estão contando. Ou então até mesmo para terem a possibilidade ali de escreverem sem serem descobertos por algum conhecido. Vamos agora para uma leitura colaborativa. Vocês aí em casa vão acompanhar comigo a leitura, tá certo? E aí, se vocês quiserem, enquanto vão assistindo aí o vídeo, participando, fazendo a leitura em voz alta também comigo, é sempre bom, tá certo? Aí vocês aproveitam, chamam aí alguém para ler com vocês. Vamos lá. O nome dessa historinha é A Velha Contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro, velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta, com um saco atrás, o fiscal da alfândega
mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha. A senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabos a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquiriu no odontologista e respondeu: E aí, o que é que você acha que havia dentro do saco, hein? Vamos ver. É areia. Saco de areia, 10 quilos. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal estava desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com amba dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguindo, o fiscal interceptou a velhinha. Todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. O que vocês acham? Ela estava falando a verdade? Será que era só areia que ela estava levando? Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega há 40 anos de serviço. Manjo essas coisas de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, Insistiu a velhinha, e já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. Será que ela vai contar, pessoal? E que segredo é esse? Será que será esse segredo aí, hein? Vamos ver? É lambreta. Então, ó, essa foi a historinha aí, certo? O conto de mistério. Na verdade, o que a velhinha estava contrabandeando não era mais nada do que a lambreta que ela passava todo dia com uma diferente, só que com a mesma cor. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí um pouquinho mais sobre esses contos de mistério, certo? A gente se vê daqui a pouquinho com a atividade de correção do livro de vocês de português. Um abraço e tchau!